25 de novembro, 10h31 da noite. Chegamos ao vídeo de número 90. Já estamos na contagem regressiva para a finalização da nossa série de 100 vídeos em 100 dias. Para quem ainda não me conhece, se for a primeira vez que você vai ver esse vídeo, eu sou o Marcos, eu comecei no YouTube exatamente há 89 vídeos atrás, esse aqui é o vídeo de número 90. E eu comecei já fazendo a minha série de 100 vídeos em 100 dias. E nessa série de 100 vídeos em 100 dias, eu dividi em dois blocos de 50. O primeiro bloco, eu fiz questão de falar sobre os meus valores e as minhas crenças. Eu conversei com você sobre paternidade, eu falei sobre as minhas origens, eu falei sobre o desenvolvimento pessoal, falei sobre desenvolvimento profissional, conversei também com você sobre a descrição da minha jornada a partir de janeiro de 2025. Então, esse ano eu me coloquei no modo aluno e eu comecei a fazer algumas atividades de estudo diariamente. Então, eu comecei a escrever, gravar e ler todos os dias. É claro que eu fiz esse combinado comigo mesmo em janeiro, mas eu não comecei em janeiro. Foi um longo percurso, foi acerto de rotina até chegar num momento onde eu consegui acertar. Reconheço que no mês de novembro agora eu falhei na minha atividade de escrita e leitura. Não tem justificativa, eu deveria ter organizado melhor, mas o mês de novembro ele é responsável por esse carinha aqui, ó. Árvore de Natal. E é uma loucura lá na loja. Então a gente chega cedo, sai tarde, vive na casa dos clientes montando a decoração, é uma loucura. E isso culminou que eu perdi totalmente aí a minha rotina nesse mês de novembro. E já que eu estou falando nisso, eu quero compartilhar com vocês o dia de hoje. Eu tô até um pouco rouco, porque eu tive que fazer algumas coisas hoje do lado externo lá da loja. E por isso que eu tô rouco. É o seguinte, hoje foi um dia muito difícil para mim, muito. Foi um daqueles dias que assim, a gente acorda com plano, acorda com planejamento, mas parece que o mundo ele tá decidido a remar contra você, né? É impressionante. Nada funcionou. Nada se encaixou. Eu não consegui colocar em prática nada que eu tinha planejado no dia anterior. E, e quando eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa, minha esposa estava em casa, meus filhos também já estavam em casa, depois da escola. Ela olhou assim para mim, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, cara, só tô cansado, tô indo pro banho. E aí lá no banho eu comecei a pensar no que eu tinha vivido e experienciado naquele dia, né? No dia de hoje, no dia de hoje, eu tava com aquela sensação pesada assim de frustração, sabe? E aí eu fiquei pensando lá no banho, pô, será que vale a pena continuar mesmo o que eu tô fazendo? Será mesmo? E quando nós temos dias assim, é natural que nós pensemos em parar. É natural que nós pensemos em desistir. E por isso eu fiquei refletindo. E por isso eu fiquei refletindo sobre algo que provavelmente você também já pensou. Eu acho que sim. Quando que é o momento certo de desistir? Será que a desistência ela é um sinônimo apenas de fracasso? Ou podemos classificar algumas saídas com sucesso? Bom, quero que você pense um pouquinho aí. Se você tiver alguma resposta para essas perguntas, faz um pause aí nesse vídeo e escreve aqui nos comentários. Eu vou repetir as perguntas para você. Quando que é o momento certo de desistir? Será que a desistência é sinônimo apenas de fracasso?
Ou podemos classificar algumas saídas como um sucesso? Essas são as 3 perguntas iniciais. Ao longo do vídeo eu acho que eu vou ter mais perguntas, mas vamos lá. Bom, no estado emocional que eu me encontro nesse momento, a primeira análise que surge é acreditar que desistir é assumir fracasso. Ponto. É aceitar que tudo que podia ser feito foi feito e ainda assim não foi suficiente para alcançar o resultado. Mas essa análise eu acho que é muito rasa, né? E eu não quero ficar nessa superficialidade aqui, não. Eu quero ir mais fundo. Eu quero falar com você de algo um pouco mais, eh, com mais conteúdo, né? Vamos chamar assim. Bom, ao longo da minha, ao longo da minha vida, ou melhor, né? Vamos incluir você nessa história. Ao longo da vida, a gente recalcula a rota para chegar ao objetivo quantas vezes? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente foi lá e falou, ó, quero o objetivo X. Aí você vai lá e escreve, pau, pau, você planeja, faz aquele planejamento, começa a executar. Dificilmente você não vai precisar recalcular a rota. E não porque a rota ela esteja ruim, não. Pelo contrário. Às vezes você faz um planejamento e, sei lá, um planejamento, daqui 6 meses eu quero chegar aqui, ó, no terceiro passo. Em um mês você já chega lá. Aí você fala, opa, que tal a gente recalcular a rota? Por quê? Às vezes é necessário porque assim, você já cresceu, você já evoluiu, você já experienciou, você já entendeu que aquilo é possível. E por que então não recalcular a rota para a gente ajustar e chegar num caminho com uma mais rápido e com a mesma qualidade, né? Outra coisa que a gente tem que observar é que vários fatores externos eles acontecem. E às vezes, ou muitas vezes, eles acontecem para o nosso bem. E eles nos fazem acreditar e ter confiança que nós podemos ser mais arrojados, mais ousados. E olha que eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando realmente isso, de encurtar com qualidade o caminho até chegar onde nós queremos alcançar. Até chegar nesse ponto final. Mas existe também o outro extremo, não é? Aquele momento em que a desistência ela chega quase como uma imposição. É quase assim, você é obrigado a desistir. Porque a gente tenta, insiste, vai. Só que a gente tá em cima do erro. E a gente sabe que se a gente continuar em cima daquele erro, o problema ele vai só se agravar. Ele vai ficar gigante. E quando eu digo essa questão é quase como uma imposição à desistência, é porque às vezes a gente está tão focado em chegar naquele objetivo, naquele destino, que a gente nem percebe que a gente está indo na direção contrária, que a gente está indo na direção errada. E até em alguns casos e muitas vezes a gente não enxerga nem o palmo à nossa frente. Minha família está de auditório aqui, colocaram umas cadeiras aqui na minha frente, estão todos me assistindo. Tem uma produtora aqui, ó, uma produtora mirim, de 7 anos. Ainda existe uma terceira possibilidade, porque não é só a questão do fracasso e sucesso. Nós temos também o quê? Conquista parcial do objetivo. E é aqui que eu acho que a brincadeira ela fica gostosa. Ó, me acompanha. Quando a gente tem uma conquista parcial, a gente não pode chamar nem de fracasso, porque nós conquistamos alguma coisa, e nem de sucesso, porque a gente não conquistou a totalidade, né? E aquele ponto, é aquele ponto que você entende ali, ó, com clareza, que continuar insistindo, aí sim ele pode gerar danos maiores e aí virar de conquista parcial para fracasso. E é aí com alguma maturidade que a gente aprende a se conquistar com o que deu para conquistar. A se conquistar, não, né? A se contentar com o que deu para conquistar.
E aí é nesse ponto que a brincadeira ela fica gostosa. De novo, eu vou falar isso porque o grande problema que eu não sei se não posso generalizar, eu não gosto de generalizar, mas assim, o grande problema é que a maioria de nós pensa é o seguinte: se a gente traça um objetivo e a gente não completou 100% desse objetivo, nós somos fracassados. Fracassamos, esquece, não consegui. É meio que automático assim, né? Se eu não conseguir tudo, eu perdi. Mas será que é assim mesmo? Como que a gente deve classificar essas conquistas, né, que nós acumulamos ao longo do caminho? E o que falar dos aprendizados, então? O que falar das experiências? Que não tivemos vitórias nem derrotas, mas aprendemos. E se aprendemos, podemos classificar como vitória? E se a gente não atingir o objetivo 100%, será que isso nos coloca automaticamente na prateleira dos incompetentes? Olha, eu acho que não. E o que tem funcionado na minha vida, o que tem funcionado para mim, é pegar esse objetivo grandão e fatiar ele em partes. E aí o que acontece? A gente entra naquele jogo, né, que ficou muito famoso aí, a palavra virou um hype aí da comunicação, que é a gamificação, né? Então é aquele negócio. Você tem o seu objetivo grandão, você vai fatiando ele em partes, e aí você vai lá. Começa a fase 1. Concluiu? Putz, tenho direito, vou para a fase 2. Concluiu fase 3 e assim por diante, né? Então o que eu te pergunto é o seguinte: o que dizer se você fatiar o teu objetivo principal em 10 partes e você conquistar 7, 8, e quando você está na próxima fase você vai lá, briga, olha, empurra, esforça e tal, e você não consegue falar, cara, fiz de tudo que tinha que ser feito, mas não foi possível passar da fase 8, não foi possível passar da fase 9. Você é um fracassado se você conseguir chegar nessas fases? E tá bom, eu usei a fase 7, a fase 8, a fase 9, mas vamos falar da fase 5? Vamos falar da fase 3, 4? Será mesmo que você é um fracassado? Talvez eu poderia dizer que não que você seja um fracassado, mas que você fracassou na conquista daquele objetivo se você não passar nem da fase 1. Porque o que nós temos que entender é, a fase 1 é a mais fácil, a fase 10 é a mais difícil. Se você se propôs a fazer um objetivo e você nem passou da fase 1, fatalmente você não se esforçou o suficiente, né? Isso aí é claro para todos nós. Agora, você chegar numa fase 7, numa fase 8, você chegar tão longe assim, já mostra a sua força, já mostra a sua disciplina, já mostra a sua evolução. E se você fizer um retrospecto aí do que você fez para chegar até lá, tenho certeza que você aprendeu muito, mas muito, muita coisa. E à medida que essas pequenas conquistas aí elas vão se tornando rotina, nós ganhamos confiança. Nós ganhamos experiência, né? E nós começamos a perceber que mesmo nos dias mais difíceis, como o meu dia de hoje, foi um dia muito difícil, ainda assim existe um caminho possível. Talvez diferente do que nós imaginamos no princípio, quando nós fomos lá e colocamos no nosso planejamento. Temos que recalcular, mas ainda assim existe um caminho e nós estamos nele. Eu espero ter contribuído de alguma forma com este vídeo. Foi mais um desabafo do que qualquer outra coisa. E eu decidi fazer esse vídeo hoje
Porque eu acho que se eu tô aqui nessa série de 100 vídeos em 100 dias, mostrando quem eu quero não, né? Mostrando quem eu sou, eu não posso vir aqui mostrar só as minhas vitórias, certo? Eu tenho que mostrar também as minhas derrotas. Hoje eu perdi. Hoje eu perdi. Mas como eu falei aqui pra vocês, eu tô no caminho. Eu não perdi de vez não. Dentro de uma luta aí de boxe, esse round de hoje eu perdi de 10-8. Eu caí lá. Eu fui nocauteado e o árbitro abriu contagem. Mas eu vou continuar. O caminho tá ali e o meu pé tá na terra. Obrigado e até amanhã.